Rosana era uma professora que trabalhava em uma escola durante os 3 períodos do dia. Oi, gente, eu sou a professora Rosana. A escola localizava-se em uma área próxima ao trilho do trem. E toda vez que o trem passava, Rosana tinha que se esforçar o triplo para conseguir dar aula. Tudo isso somado a uma sala superlotada e alunos indisciplinados. Após muito tempo trabalhando nessas condições, Rosana perdeu a voz. Dentre as categorias profissionais que têm a voz como principal instrumento de trabalho, os professores são os mais acometidos por problemas na laringe. Isso se deve ao uso contínuo e inadequado da voz em condições inapropriadas de trabalho. A laringe é o órgão responsável pela produção da voz e por deixar passar o ar que vai para os pulmões. É um tubo formado por cartilagens e músculos. Nela estão localizadas as cordas vocais, que são responsáveis pelo mecanismo da fonação. O ar que passa pela laringe a faz vibrar. Conforme as cordas vocais estão mais ou menos tensas, os sons que elas produzem são mais ou menos agudos. O uso inadequado da voz por parte dos professores pode causar alterações nas cordas vocais, produzindo disfonias, que são distúrbios de comunicação caracterizados por dificuldade na emissão vocal, apresentando impedimento na produção natural da voz. O senhor já teve algum problema vocal? Já tive. Tive rouquidão e tive frouxamento das pregas vocais. Quanto tempo o senhor ficou afastado? Não me afastei. Eu continuei minha atividade laboral e trabalhava mais ou menos 3 turnos por dia. Eu sou educador físico, então eu dava aula de ginástica e dava aula de hidroginástica. A hidroginástica tomava mais a minha voz pelo local mais amplo e eu tinha que falar mais alto porque tinha muito barulho no local. E o que o senhor fez então para... Daí eu entrei para aula de canto, de técnica vocal. Então nós fazíamos exercícios principalmente de aquecimento vocal, desde movimentos de tessitura vocal, desde o mais grave até o mais agudo. Quantas horas o senhor trabalhava por dia? Nessa época que eu tive um problema vocal, eu trabalhava 12 horas por dia. Hoje, o senhor faz algum exercício para voz? Quando eu me lembro, sim, eu fiz técnica vocal, então às vezes antes de eu dar um contingente muito grande de aula, eu faço alguns exercícios, né, para as pregas, aquecimento de pregas vocais. Oi, Rosana. Oi! Fiquei sabendo que a diretora marcou uma reunião com você. Então, ela queria me falar que o desempenho da minha turma não tá muito bom. Ela anda falando isso por aí. E ela falou que se a tua turma não melhorar o desempenho, você vai acabar perdendo emprego. Nossa, mas eu já faço o meu melhor na sala de aula. Mas as outras professoras fazem mais. Eu tô com problema de voz, de tanto que eu me esforço. Mas procura uma ajuda, procura ajuda de uma fono. Sim, mas eu não tenho tempo, nem plano de saúde. Diversos fatores influenciam na qualidade de voz do professor, como o tempo de profissão, carga horária semanal intensa, turmas numerosas, classe sem preparo acústico, aspiração de pó de giz, falta de conhecimento técnico do professor e dificuldade de acesso aos profissionais de saúde. A baixa remuneração os obriga a ter mais de um emprego, o que contribui para o uso inadequado e exagerado da voz. O ruído presente na sala de aula dificulta a boa compreensão da mensagem transmitida ao aluno, provocando modificações nos comportamentos vocais e psíquicos dos professores. Você já teve algum problema com a sua voz? Já uma vez. O que aconteceu?
Eu fiquei com rouquidão e acabei perdendo a voz. Por quanto tempo você ficou sem voz, mais ou menos? Eu fiquei um dia, quase 2 dias sem voz. Você fez algum tratamento para isso? Foi ao médico? Não. Não? Só Infelizmente não. Ficou em repouso? Fiquei em repouso em casa. Quantas horas você trabalhava? 8 horas por dia. Você ainda trabalha essa mesma quantidade de horário? Trabalho. De horas? Você dá aula para que série? Maternal. Maternal. Quando que o seu problema começou? Começou na época da faculdade. Foi mais ou menos em 2002, 2003. E você já trabalhava fazendo faculdade? Durante quando você fazia faculdade? Uhum. E agora, você ainda tem algum problema com a sua voz? Às vezes falha? Às vezes acontece de ficar com a voz rouca, quando eu fico muito tempo falando, sem pausa. Aí acontece de ficar com a voz rouca, dar aquela forçada, aí tem que dar uma parada, tomar uma água para ela voltar. Você faz algum exercício para a voz antes de começar a aula? Não, nenhum. Ai, Pedro, acho que eu vou perder o emprego. A diretora veio falar comigo hoje. Ela falou que se o desempenho da minha turma não melhorar, eu vou ser demitida. Mas você não pode perder o emprego. Você tem que se esforçar mais. Eu estou desempregada há 6 meses. Quem vai sustentar nossos filhos? Por que você não luta por melhores condições de trabalho? Porque se eu lutar, tem um monte de gente querendo esse emprego e que vai subverter essas condições recebendo até mesmo menos do que eu. Há uma guerra entre as escolas privadas para conseguir o maior número de alunos possíveis. As armas são computadores, lousas interativas, laboratórios e multimídia. E onde fica o professor? Seu salário é substituído por tecnologias atrativas. O salário médio do professor brasileiro em início de carreira é o terceiro mais baixo em um total de 38 países desenvolvidos e em desenvolvimento. Os professores têm de assumir até 3 empregos e não podem se dedicar a todos eles. Esse é um dos fatores que, segundo a Unesco, contribui para a decadência das condições de trabalho, desencorajam novos professores e piora a relação aluno-professor. Segundo o mesmo estudo, é bem evidente que em países em que as condições de trabalho dos professores são boas, a qualidade da educação tende a ser melhor. Mas por que os professores não lutam por condições melhores? Porque eles sentem medo de perder o emprego, já que há um exército de reserva para tomar os seus lugares. Assim, os professores se submetem às péssimas condições de emprego e a salários baixos.